Amém, queridos pais, boa tarde. Como o Gessiano disse, ele me perguntou se eu tinha uma palavra de Deus, mas não falou para quê, né? Somos servos do Senhor, a todo momento Ele está ministrando algumas coisas no nosso coração. E aí, por coincidência, não sei se pela vontade de Deus, justamente um dia anterior do G me fazer esse convite, o Senhor tinha ministrado uma palavra no meu coração. O Senhor começou a me levar a pensar algumas coisas, a refletir algumas coisas, a vivenciar algumas coisas. E eu estou assim, Senhor, mas por que o Senhor decidiu ministrar isso no meu coração hoje? Por que o Senhor decidiu falar isso comigo justamente hoje? E aí, depois que eu ouvi o convite do G, quase que eu falei assim, Senhor, eu não tenho palavra mais. A gente pensa em querer recuar, a gente quer parar, a gente pensa em dizer não, mas a palavra do Senhor, ela é viva e assertiva. A palavra ela é de Deus, ela não é minha. É um ano Sanã. É um ano de aprender e ensinar. No final do ano, a pastora Carla ministrou sobre as nossas vidas uma unção para ensinar. E nessa tarde eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou ao meu coração. E como a gente é jovem, a gente é adolescente, temos pessoas da igreja também, mas eu quero deixar você bem à vontade para participar, bem à vontade para se expressar. Amém? Eu quero começar a perguntar para vocês o seguinte: o que vocês acham que Deus espera de nós? Sacrificar ou obedecer? Quantos acham que é sacrifício? Levante a mão. Ninguém, gente? Tem certeza que não é sacrifício? E aquele tanto de sacrifício que tinha lá em Levítico, em Deuteronômio, em Êxodo, serviu para quê? E quantos acham que é obedecer? Não, tem uns aí que não acham nada, gente. Misericórdia. Vamos lá, gente, vocês têm que achar alguma coisa, ué. Vamos de novo. Quem acha que é obedecer, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor em 1 Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, vai dizer o seguinte: porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros. Essa é uma passagem em que o profeta Samuel, usado por Deus, unge o profeta Saul. Samuel, o povo, a pedido do povo, institui Saul como rei. E aí, quando o povo sai do Egito, o povo amalequita, que vai falar mais no início do capítulo, se coloca contra o povo de Deus, se opõe contra o povo de Deus na saída do Egito. E aí vem o castigo de Deus, vem a ira de Deus sobre esse povo. Deus ordena a Samuel que falasse a Saul para que exterminasse os amalequitas. Saul, em sua total obediência ou parcialidade de obediência, vai fazer o que Deus ordena para Samuel. E aí ele chega lá, ele mata os animais, ele mata as pessoas, os homens, as mulheres, mas decide deixar alguns animais bonitos, alguns animais vistosos. Ele decide também não tirar a vida do rei. A intenção do coração de Saul poderia até parecer boa quando você lê o texto. Não é para sacrificar para o Senhor, é para entregar, oferecer sacrifícios ao Senhor. E aí Samuel, no verso 22, vai perguntar para Saul qual que é o melhor. O melhor é obedecer ou o melhor é sacrificar? Será que para Deus um holocausto vale mais que uma obediência? Será que para Deus vale muito mais aquilo que nós podemos ofertar a Ele do que obedecer? E aí, a gente vê que Saul desobedece à ordem de Deus. Saul decide não fazer o que Deus mandou. E por isso, o Senhor rejeita. O Senhor diz para Saul que apartaria, que estava o rejeitando naquela noite. E o que eu quero falar com vocês, que o Senhor ministrou ao meu coração, foi isso. Quantos de nós queremos oferecer sacrifícios para Deus e quando Ele pede apenas obediência, a gente não faz? Muitas das vezes o Senhor já disse, já nos falou, já ministrou os nossos corações que o preço que precisava ser pago já foi pago. Mas nós insistimos em sacrificar. Nós insistimos em querer ser melhor do que Deus, entregar para Deus algo que a gente quer.
A gente acha que a gente sabe mais do que Deus. A gente, como profeta, como rei Saul, a gente vai lá e decide sacrificar. Algo que seria tão fácil, vai lá e mata, vai lá e destrói tudo, porque eu, teu Deus, estou contigo. E aí ele faz totalmente ao contrário. Ele faz totalmente aquilo que Deus não quer que ele o faça. E quantas vezes na nossa vida é desse jeito? O Senhor fala, presbítera Marcélia, é para você pregar. Presbítera Marcélia, é para você pastorear. E aí a gente prefere sacrificar do que obedecer. Mas, Senhor, eu não sei falar, eu não tenho uma boa palavra, eu não tenho uma presença de palco, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas se o Senhor te chamou, se o Senhor te capacitou, por que não fazer? Por que não obedecer a palavra do Senhor? Por que não decidir fazer aquilo que o Senhor quer que você faça? E aí, nós vimos algumas pessoas que decidiram obedecer a ordem de Deus. Mesmo parecendo ser difícil, mesmo parecendo ser loucura. E uma das pessoas que eu fiquei impactado com a obediência foi o profeta Oséias. O profeta Oséias, Deus fala com ele para que ele pegasse uma prostituta e se casasse com ela. E o profeta Oséias, não sei o que ele pensou naquela hora, não sei o que veio ao seu coração, mas eu imagino que deve ter vindo algo assim, não sei nem expressar, para a gente que é homem, imagina pegar uma prostituta e se casar com ela. Ele deve ter se sentido menosprezado, talvez. Talvez ele tenha se sentido ofendido. Mas, Senhor, por quê? Mas ele decidiu obedecer. Ele vai, pega a prostituta, se casa com ela. A prostituta o larga, o abandona, ele vai atrás dela novamente, porque Deus manda. E o que Deus tem requerido de nós? Às vezes, como Oséias, o Senhor tem nos mandado fazer algumas coisas. Será que é insistir com as pessoas? Será que é amar as pessoas? Será que é largar nossa parentela? Será que é abandonar os nossos desejos, as nossas vontades? Será que nós temos feito como Saul, que tem decidido sacrificar e não obedecer? Sabe, eu vou contar para vocês uma história muito engraçada. A presbítera Cleonice só não pode ouvir essa história, essa existia. Na segunda-feira, no culto da resposta, eu vim para o culto, cheguei e falei com os meninos que estavam na direção, eu não vou querer fazer nada hoje. Hoje eu preciso de uma resposta que só o Senhor pode fazer. Então eu vou ficar quietinho no meu canto, não vou fazer nada, não vou falar nada. E aí eu sentei ali onde que o Gessiano está, para a Cleonice, onde que a Marcele está, e começou o louvor a tocar. E eu fechei os meus olhos, levantei a mão e falei assim, pronto, me livrei delas. Não vou precisar fazer nada hoje. De repente, a presbítera Cleonice toca no meu ombro. Tem como você ajudar a gente lá atrás? Eu olhei para ela assim, com aquele sorriso, e disse, Senhor, e agora? É sacrificar ou obedecer. Com a palavra já pronta, com o Senhor já ministrando no meu coração, eu decidi fazer. Eu decidi me doar. Mesmo sabendo que meu coração estava aflito, eu precisava de uma resposta, eu precisava de algo que só o Senhor podia fazer. Mesmo sabendo que eu poderia estar ali apenas por obediência. Mas aí o Senhor ministrou o meu coração. É melhor obedecer do que sacrificar. E nessa segunda-feira eu tive a certeza da palavra que o Senhor tinha falado ao meu coração. Eu comecei a entender o porquê o Senhor me trouxe a essa passagem. Eu precisava viver, presbítero Gessiano, isso para eu poder pregar. Porque tudo que a gente prega, o Senhor vai nos cobrar um dia. Tudo que eu prego é algo que eu devo viver. E aí o resultado, né, do culto de oração, acabou o culto de oração, fui embora com a resposta que eu precisava. Fui embora alegre, fui embora tranquilo, fui embora pensando o quão bom o Senhor é. E decidido a obedecer, decidido a renunciar à minha vontade, a colocar sobre o holocausto tudo aquilo que me afasta, tudo aquilo que me impede de viver obediência a Deus. E aí eu quero falar com você também sobre outra pessoa que viveu uma obediência total. Abraão, Deus pede seu único filho. Abraão, eu quero que você me entregue o seu filho. Eu quero que você sacrifique o seu único filho. É o seu único filho que eu quero. E aí Abraão
vai, sobe ao monte para poder sacrificar. Com seu filho ao lado perguntando, pai, e o cordeiro, aonde está? Imagine a dor do coração de Abraão quando ouviu perguntar, e o cordeiro aonde está? Ele sabendo que o seu filho era o cordeiro. Nós temos aqui nessa noite pais, mães, que sabem o que é isso. Que sabem o que é um sentimento paterno, um sentimento materno. O quão angustiante, o quão difícil deveria estar sendo para Abraão. Ah, queridos, mas ele decide entregar. E quando ele chega, quando ele coloca lá o seu filho sobre o holocausto, para sacrificar, pronto a sacrificar, Deus fala com ele, não precisa sacrificar, ele olha para trás e ali estava o cordeiro. Nós precisamos muitas das vezes fazer como Abraão. Mesmo não tendo a esperança, a expectativa do cordeiro, nós devemos entregar o que Deus nos pede. Mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça não valer a pena, entregue, porque o Senhor preparará para si o cordeiro. Aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que decidem estar debaixo da obediência do Senhor, você pode ter certeza que o Senhor vai honrar. O Senhor vai trazer a esperança, a expectativa de sonhos novos. A outra pessoa que eu queria falar com vocês, está lá em 1 Crônicas 21, verso 22 ao 28. Diz assim, Davi disse a Ornã, dei-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre os povos. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi, que o rei meu senhor a tome para si e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém o rei Davi disse a Ornã, não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7 quilos e 200 gramas de ouro, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Esse texto é um dos textos que eu mais gosto. É o texto em que Davi comete o pecado contra Deus. Ele pede lá para o seu súdito que contasse quantos homens havia em Israel. E aí, inclusive o seu servo, ele se indigna. Ele pensa, meu Senhor, questiona Davi, o porquê disso? É o Senhor que apacenta, é o Senhor que aumenta o teu povo. Mas mesmo assim, Davi, ele insiste em fazer. E aí, depois de desobedecer, o Senhor oferece 3 opções para Davi. E Davi escolhe ficar na mão de Deus. Davi declara que prefere ficar na mão de Deus, porque sabe que o amor e a misericórdia de Deus são grandes. E sobre essa escolha, o Senhor envia o seu anjo a Israel para exterminar uma parte, e aí Davi começa a clamar, se apresenta perante o teu povo com panos de saco, pedindo a Deus misericórdia. E o momento mais lindo dessa história é quando Deus responde. O momento mais lindo dessa história é quando Deus manda o anjo cessar a destruição. E aí Davi decide erguer um templo, um lugar de sacrifício a Deus, uma homenagem a Deus por aquilo que ele faz. E ele chega até um dos seus servos e pede para que vendesse esse lugar para ele. E aí o teu servo fala, não, você é o meu rei. Tudo aqui é seu, tudo é seu, eu te dou, não precisa comprar. E Davi declara o seguinte, eu jamais daria ao Senhor algo que não me custasse. O que Davi mostra para a gente é o seguinte, nós não devemos dar a Deus nada que não nos custe. Nós devemos colocar sobre o holocausto aquilo que nos custa. Se é o nosso orgulho, se é na nossa soberba, se é a nossa desobediência, se é a nossa incredulidade, se é isso que nos custa, se é isso que nos faz ser desobedientes perante ao Senhor, é isso que nós precisamos colocar ao holocausto.
Nós precisamos entregar para Deus aquilo que verdadeiramente custa para a gente. Muitas das vezes a gente quer tentar dar um migué em Deus. Senhor, eu vou te entregar aqui a minha desobediência, mas não vou entregar totalmente. Porque eu não quero obedecer o Gessiano totalmente. Porque ele vai me pedir coisas difíceis. Imagina só pregar no culto da tarde, no domingo, que coisa difícil. Eu vou ter que obedecer. Eu vou ter, Senhor, que me submeter ao Samuel como líder da comunicação. Eu vou ter que fazer coisas que eu não sei. E aí eu quero oferecer para Deus algo que não me custa. Eu quero oferecer para Deus o meu sacrifício, mas do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E o Senhor não recebe sacrifício pela metade. O Senhor prefere que você o obedeça. O Senhor prefere que você o entregue tudo e o obedeça. A obediência, ela traz consigo o holocausto. Quando a gente decide obedecer, automaticamente a gente vai erguer sacrifícios a Deus. Quando a gente começar a obedecer a Deus na sua totalidade, nós vamos ver o quão merecedor Ele é de toda a nossa honra e de toda a nossa glória. E eu quero caminhar com vocês para o final, lendo um texto que está lá em João 14, verso 15. Que diz o seguinte: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O princípio para você obedecer a Deus é você amar a Ele. O princípio para você entregar para Deus todas as coisas é amar a Deus. E eu quero te convidar nessa tarde a vasculhar o seu coração, a pedir ao Espírito Santo de Deus que aumente o amor pelo Senhor. Eu quero te convidar a pedir a Ele que enche o seu coração de amor, para que você obedeça a Ele em tudo, para que você tenha uma experiência verdadeira com Ele. Eu quero te convidar nessa tarde a entregar tudo aquilo que te custa. Eu quero te convidar nessa noite a colocar sobre o holocausto tudo aquilo que você precisa entregar para Deus. Como foi com Abraão. Como foi com Abraão, que iria sacrificar o seu único filho, o Senhor enviou o cordeiro para si. Faça você também. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Ministério de Louvor, se puder me ajudar aqui. Quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos. Começa a sondar aí no seu coração. Começa a ver quais são as suas motivações. Começa a ver como está a sua entrega ao Senhor, como está o seu amor ao Senhor. Nós acabamos de ler que o amor ao Senhor nos faz cumprir todos os mandamentos. Então ame de todo o coração, se entregue, comece a pedir a Ele para gerar no seu coração mais amor. Peça a Ele que o seu coração esteja incendiado por Ele. Tire toda raiz de amargura, todo o rancor, toda desobediência e deixe que o Senhor faça. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade. Comece a declarar a você aí no seu lugar palavras de adoração. A adoração atrai a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo de Deus traz sobre o nosso coração quebrantamento. Gera mais amor. Então nessa tarde, comece, dê o seu lugar. Entregue ao Espírito Santo de Deus o que te custa. Entregue ao Espírito Santo de Deus o seu melhor. Entregue ao Espírito Santo de Deus todos os seus medos. Entregue a sua obediência a Ele. Faça aí uma aliança de obedecer a Deus, a obedecer os seus líderes, os seus discipuladores, os seus pastores. Eles são boca profética na sua vida. O Senhor os usa para fazer. O Senhor os usa para falar com você. Ah, Espírito Santo de Deus.